O contexto externo, a gente está olhando o aspecto do cliente, redes de apoio, governo, empresas, sociedade. O ambiente interno, professores, a parte de infraestrutura, antes de olhar o programa, né? O que você vai oferecer ao programa, né? E nesse programa, você vai olhar os objetivos do programa, o material, metodologias, como você vai avaliar, tanto do ponto de vista do conteúdo, como você avaliar o aluno treinado, né? A pessoa treinada. E a partir daí você avaliar os resultados. Isso é uma preocupação de metas, né? Mas para educação empreendedora você não consegue resultado de curto prazo. E normalmente as pessoas medem metas como quantas pessoas foram treinadas, quantas pessoas foram vistas. E a educação empreendedora, isso demora muito mais. E a gente precisa esperar um tempo maior para ver os frutos, né? E contínuo feedback através de avaliação, no contexto local, né? Qual é a situação da região? Por que nós vamos criar programas de formação empreendedora? Qual é a situação econômica? Qual é a situação social? Até o aspecto cultural, né? Quais são as dificuldades de implementação? Se tem dificuldade, por quê? Quando você cria programas, treinamento, por que dá errado? Por que não tem apoio? Eu vou olhar no aspecto dos clientes. Para quem que a gente está criando esse programa de formação e educação, né? Quem são os candidatos? Como a gente vai recrutar eles? Como serão selecionados? Estudar esses aspectos. E redes de apoio, né? Existe alguma forma de apoio de empresas, de empresários, governo, órgãos? Aprender, talvez até com casos de sucesso, que quem ajuda a fomentar a educação empreendedora? A questão dos professores. Qual o perfil do professor? A gente sabe que, não é só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, até nos Estados Unidos, a maioria desses programas de treinamento de educação empreendedora, ou empreendedorismo, é plano de negócio. Está totalmente errado, totalmente errado. Então, qual o perfil da pessoa? Para ser professor de educação empreendedora, tem que ter um perfil empreendedor. Será que ele é empreendedor para treinar? Né? A infraestrutura, né? Recursos humanos, materiais e financeiros. Não é uma sala de aula para você formar. É muito mais amplo que isso, né? Você não precisa de uma sala. E, normalmente as salas de aula que você ensina é sempre um do lado do outro, vendo a cabeça e nuca. Você não educa ninguém dessa maneira, né? O programa em si. Quais são os objetivos do programa, qual que é o conteúdo programático, o que vai ser ensinado, quais as habilidades que vão ser desenvolvidas, vai ser fomentada, as metodologias empregadas, com certeza metodologias mais proativas, né? O famoso PBL, resolver problemas. E os resultados esperados. Claro que sempre, eu acredito que tem que ser resultado. Tem que ter os de curto prazo de atendimento, mas os de longo prazo que vão surtir efeito. E continuamente avaliar para melhoramento. Olha a amplitude de variáveis que nós temos que pesquisar no aspecto de educação empreendedora e deixar de concentrar só na técnica, no método. Nós temos que criar programas de formação de professores. Se a gente fosse levar ao pé da letra como a educação deveria ser, no sentido de desenvolvimento pleno de todas as competências, habilidades e atitudes do indivíduo, no sentido de ajudar com que ele atualizasse todo o seu potencial, né, e se tornasse de fato um cidadão, não haveria necessidade de uma educação empreendedora de fato. Tá? Então, e uma outra provocação é o seguinte, quer dizer, quando a gente pesquisa sobre educação empreendedora, o mais comum é a gente se voltar para o que é feito na educação empreendedora no nível superior. Quando, na verdade, a gente já chegou nessa etapa da educação, pessoas que perderam muitas chances anteriormente ou que já foram embotadas na sua potencialidade e que fica mais difícil resgatar isso depois, né? Que a gente está importando muito alguns modelos do tipo, vamos fazer competição de planos né? Competição de planos de negócio, ou agora a febre dos Startup Weekends, né? Então, incentivando o Startup Weekend no final de semana, logicamente que você incentiva negócios que são rapidamente modelados, que são negócios na área digital, mas eu acho que a gente tem que pensar que existem uma diversidade, uma né? Na verdade, uma série de possibilidades que nós não estamos implementando. A gente deveria criar ambiências, né? São ambientes de educação em que a gente cada vez mais se aproxime da comunidade, que faça com que a comunidade de negócios participe e que a gente vá até lá.
que a gente incentive muito mais o empreendedor a vir e a gente a ir também, e incentivar que os nossos alunos, por exemplo, façam estágios, façam seus TCCs resolvendo o problema de empresas reais, sobretudo empresas pequenas, né? Por que estudar empreendedorismo? Reduziu a opção de estudar empreendedorismo para se tornar empreendedor? Eu acho que é uma perspectiva reducionista, né? Trabalhar a educação empreendedorismo nessa questão. E aí eu começo falando com os alunos sobre isso, quer dizer, a quem interessa estudar empreendedorismo, né? Aos órgãos de fomento, a pessoas que trabalham nos órgãos de fomento, que precisam entender a dinâmica da criação, do desenvolvimento, da mortalidade, da sobrevivência de pequenos negócios, de micro e pequenos negócios, né? Pessoas que trabalham em banco, que conseguem financiamento para esses negócios, há pessoas que querem ensinar, né? E assim por diante. Não é estritamente eu quero criar uma atitude empreendedora. Educação e empreendedorismo não pode estar voltada estritamente a isso. Não posso criar, senão a gente corre o risco de virar uma doutrinação. Não, voltada a isto o quê, Ilka? A você tentar incutir nas pessoas uma atitude empreendedora. Eu acho que essa é uma questão muito melindrosa quando a gente vai trabalhar, porque existem conteúdos, claro que isso vai acabar por consequência, quando você estuda, quando você tem modelos, pesquisas, esse contágio ele vai acontecendo, né? Mas o foco central ele não pode estar nesse processo. O foco central tem que estar na dinâmica de todo o processo, de compreender todo o processo de criação e desenvolvimento e sobrevivência ou mortalidade do negócio. Quando a gente fala em educação empreendedora, e você vai olhar as comissões dos cursos de graduação e o PNE para o ensino fundamental e médio, quais são as competências que nós queremos dos nossos profissionais ao sair do ensino fundamental, médio? Se você olhar aquelas competências, são muito similares às habilidades empreendedoras, correto? Só que existe um grande equívoco. Quando nós vamos aprovar o aluno no plano de ensino, no boletim, não tem nenhum lugar lá que você avaliou a capacidade de iniciativa, de criatividade. E é isso, porque eu percebi no ensino fundamental, mas isso eu faço, isso eu faço. Você faz, mas você não avalia. Você não está num plano de ensino que nessa sua disciplina você vai avaliar a habilidade de falar em público, ou de liderar, de avaliar pares, que são competências que nos cursos de graduação, como também no ensino fundamental, nos PNS lá, são exigidos. Mas nenhum docente, nenhum professor avalia isso. Então, quando a gente fala em educação empresarial, é oficializar isso daí. Só que nós temos muita dificuldade, porque é muito subjetivo, não tem gabarito. Mas aí nós perdemos a oportunidade. Agora, o que o empreendedor tem que fazer com isso? É um problema, porque se você amplia muito, você coloca um monte de gente, como a professora quer, e aí coloca, sei lá, todas essas características, esses skills, são skills também de executivos que trabalham em empresa. E os executivos são empreendedores. Aí quando foca muito, por exemplo, no Empretec, o Empretec foca lá nos 10 comportamentos. Então, aquelas competências, aqueles comportamentos, eles são suficientes para que um empreendedor tenha sucesso? Não sei. É possível desenvolver aquilo tudo e ele não ter feito nenhum negócio de sucesso na vida. Algumas organizações estão começando a estudar isso, eu acho, com um pouco mais de profundidade. Eu concordo com você que a gente não tem nada feito agora, mas o World Economic Forum já fez um paper bem interessante sobre como avaliar se uma pessoa tem as capacidades, tem as habilidades para ser empreendedor ou não. Então, o que a gente está fazendo aqui na Endeavor? A gente tem um curso que a gente aplica em muitas universidades, é muito diferente em cada universidade, e a gente sabe também que os objetivos dos professores que estão fazendo o curso é diferente em cada universidade. Então, o que a gente criou aqui foi, a gente tentou, né? Foi o primeiro ano, a gente criou uma avaliação para todas as universidades, baseado nos papers do World Economic Forum, baseado nos indicadores do OCDE, que também está pensando sobre isso, e trabalhando com as universidades de Wisconsin e Illinois, que tem um projeto global
para tentar começar a avaliar a educação empreendedora, o impacto. O que ele está olhando é mais que só uma coisa, é atitudes, capacidades, mas a gente está trabalhando com autoavaliação de capacidades, então não é realmente um professor avaliando uma pessoa, mas é o mais próximo que a gente tem para avaliar capacidades. E a gente está trabalhando para entender também como as pessoas estão mudando as vidas deles, se eles estão começando a fazer coisas empreendedoras, tipo lendo mais livros sobre empreendedorismo, até começando o negócio. Que valores a gente quer colocar nesse empreendedorismo, né? Porque a gente tem um valor assim que ainda ele é de um capitalismo fordista, financeiro, né? Quer dizer, quando a gente coloca aqui questões de sustentabilidade, questões de cooperação, questões de ética e cidadania, questões de preservar a cultura, são valores que não combinam com o modelo de empreendedorismo que a gente vem pregando. Existe uma questão de discutir o DNA. Né? Que empreendedorismo a gente quer discutir, né?